Hoje o assunto é pessoal e, sobretudo, estratégico. Vou te contar como eu, que achava que sabia ler, descobri que era analfabeto funcional. E como essa descoberta me levou à Igreja Santa Una Católica. Sim, a leitura me converteu. Vem comigo, sabe? Olá, eu sou a Milena Aquino e nesse canal eu falo de livros e leitura para você que quer entrar no mundo da leitura e quer estar mais próximo de livros e leitura. Eu posto vídeo assim que eu posso aqui e o detalhe, sempre é para falar de livros, sempre é para falar de uma experiência na leitura, sempre é para contar a minha experiência. Se tu quer, sabe, mais desse assunto, se inscreve no canal e vem. Sim, tudo começou com livros e leitura. Tudo começou junto com esse canal. À medida que eu ia aumentando o meu desejo por leitura, mais eu ia descobrindo que eu não sabia ler. Foi aí que eu conheci o Adler, o cara do livro Como Ler Livros. Olha ele aqui, tem uma resenha minha desse canal, que eu vou deixar no link da descrição para você ver e conferir. Com ele eu aprendi que se você não sabe o método, você não sabe ler. Se você não sabe separar a voz do autor da sua, você não sabe ler. E esse, sabe, foi meu primeiro degrau. Foi meu avançar em direção à Santa Igreja Católica. Depois, sabe, eu mergulhei em descobrir mais sobre C.S. Lewis. E aí, gente, foi quando este livro entrou aqui na minha vida. Presta atenção, vou trazer ele. A Abolição do Homem. Gente, quando você avança na vida e obra de C.S. Lewis, você sai de Nárnia e você começa a desfrutar do que ele tem mais, da biografia dele. E ele me mostrou que eu podia ver a minha fé na imaginação e na razão unidas. Também tem a resenha deste livro aqui no canal e eu quero que você veja, vou deixar na descrição. Agora eu vou para o livro naquela sequência de degraus que fez eu entender de uma vez por todas que o livro aciona o mundo espiritual. Neste livro, o autor Serti Angelis fala com a gente e diz que leitura não é entretenimento. Leitura é um trabalhar, gente, da vida interior, da vida espiritual. Olha ele aqui, gente, também tem resenha dele. E é com ele que eu decido entrar no mundo dos escritores. No início eu até tinha medo, porque, né, não sabia ler, como é que ia escrever. Mas eu já estava avançando. Então aí foi que eu entrei no meu próprio livro, que eu comecei a viver a história da minha dificuldade de leitura e chega até ser um paradoxo, mas é isso mesmo, a dificuldade de leitura e a subida dos degraus que chegaram até a minha decisão de escrever um livro. E eu menciono esses livros aqui no meu livro. Prosperidade Além da Fada, hoje, depois de anos de escrito, eu diria para você que eu chamo carinhosamente de PADF. Não tem resenha dele aqui, mas tem as lives, eu vou deixar na descrição para você, você pode conferir. Nele, eu falo que leitura é um ato físico que reverbera no mundo espiritual por causa desses livros, por causa desses contatos com esses autores. E eu tenho um capítulo específico, né, que eu falo sobre leitura e como a leitura mudou a minha vida. Foi aí então, gente, que eu comecei a querer mais da leitura. E eu comecei a entrar no mundo da ficção. E eu tentei alguns livros, mas eu não conseguia, porque ainda não estava todo claro o processo para mim, apesar de eu já ter o Morte Meado na minha vida. Precisava de mais coisas em volta do método. Eu me lembro muito bem de tentar ler esse livro aqui, ó,
e não consegui. Não conseguia, gente. Tá até hoje. Eu não li esse livro. Mas não é porque eu ainda continuo analfabeta. É porque nesse livro eu encontro dificuldade de olhar o imaterial ainda. Mas ele tá aqui, tá guardado na minha antibiblioteca e com certeza eu lerei. Se você não sabe o que é antibiblioteca, preste atenção agora. Antibiblioteca é a biblioteca que você tem na sua casa de livros que você deseja ler. E um deles é esse aqui, ó, A Revolta de Atlas. Aí, gente, depois de tanto livro expositivo na minha vida, chegou a hora dos livros de ficção de verdade. E aí, eu fui caminhando e caminhando e comecei a testar e a colocar livros de ficção, mas sempre com aquele foco. Livros que me revelassem a verdade eternal. E eu estou conseguindo e caminhando cada vez mais nisso. Porque na minha escolarização, naquela mesma que não me ensinou a ler, ela me ensinou que eu tinha que ler para criticar, para fazer resenha crítica. E perceba, aqui nesse canal as resenhas não tem o nome de resenha crítica, tem o nome de resenha criativa. As minhas playlists, onde eu faço resenha, é resenha criativa. Por quê? Ao subir cada um desses degraus, ao encher minha vida de aprendizado sobre leitura, eu percebi, eu não tenho que fazer crítica. É porque a minha escolarização me ensinou a fazer crítica, a ver o material das coisas, dos livros, dos temas, a crítica social e essas balelas que me envolviam e me nutriam até que eu cheguei para os 38, para os 39 anos e descobri, eu não sei ler. Dos 40 anos eu não sei ler. Depois de ter feito essa descoberta, gente, eu pensei, eu fiz uma reflexão melhorada, que é o quê? É uma de-reflexão. Eu parei de ficar refletindo dentro de mim e comecei a de-refletir, é colocar para fora a reflexão. Comecei a agir e buscar uma direção. Quando eu fiz a pergunta para dentro e depois para fora, a pergunta: será que tem alguma coisa na minha vida que eu acho que sei, mas no final não sei? Tem outra coisa? Porque com a leitura é assim. Como uma pessoa que fez terceiro grau, que tem especialização, não sabe ler. Eu comecei a me perguntar: tem outra coisa na minha vida que eu acho que sei, mas não sei? E eu percebi que tinha. Que a coisa era a religião. E eu comecei de novo a fazer perguntas para dentro. E fui começar a listar livros para ler sobre a minha prática religiosa. Olha só, depois de muito tempo de vídeo, sei lá quantos minutos já, eu comecei a te falar sobre religião. Eu tomei a decisão e fui e comecei com o livro que eu trago aqui para vocês. Esse aqui, ó. Um livro que foi orientado por João Paulo II. Um homem que uma geração viu. A minha geração viu. Vindo aqui no Brasil. Ele orientou a criação desse livro aqui. E eu li o Catecismo da Igreja Católica. Também vou deixar na descrição para você a minha resenha desse livro. A essa altura, eu ainda não tinha decretado minha conversão. Mas eu fui ler, eu fui investigar. E aí eu descobri que existia alguma coisa na minha vida, como a leitura, que era incerta, que não tinha bases e que no final de tudo eu não sabia como era ler.
essa coisa era religião. Eu era protestante. E descobri que as bases que eu acreditava eram falsas. As frases que eu acreditava eram falsas. Sobretudo, as frases da minha prática religiosa. Não as frases que eu lia da Bíblia, que, aliás, me deram um repertório gigante. Hoje eu entendo para poder ler melhor livros de ficção. Porque minha mente foi treinada na Bíblia. Afinal de contas, eu sou filho de pastor. E minha família era católica. Minha mãe, meu pai eram católicos. E quando eu tinha 3 meses de idade, eles se converteram ao protestantismo. Gente, e aí todos os meus irmãos têm nomes de pessoas da Bíblia e eu não tenho. Mas eu fui batizada na igreja católica. Eu tinha a base dessa criação, então faz as contas aí. Hoje eu tenho 46 anos. É praticamente 40 anos, gente, de protestantismo na minha vida. E eu decidi, depois de passar um ano lendo o SIC, Catecismo da Igreja Católica, eu fui ler aqui, ó, um santo para cada dia. E eu tinha um objetivo com isso aqui. Eu tinha um objetivo que era escolher um santo de devoção. A essa altura eu já estava me inclinando cada vez mais à verdade dentro da Igreja Católica, a verdade sobre o protestantismo dentro da doutrina católica. E aí eu falei, bem, eu preciso eleger um santo de devoção. E aí eu fui ler um santo para cada dia, que tem resenha que também você pode conferir. E detalhe, não tem só resenha, tem desafio. Eu gravei 182 vídeos aqui no canal, ou mais. É porque num ano eu fiz 182 no primeiro semestre, né, 182 dias. E no outro ano eu fiz mais 182 dias, lendo esse aqui. E depois tem a resenha, claro, você pode conferir. Porque eu estava pesquisando e querendo um santo para me ser luzeiro na minha caminhada. Gente do céu. Eu tô contando aqui só os livros, tá? E quero saber de você. Se você chegou até aqui onde nós estamos nesse vídeo, me conta. Você se interessa pela parte 2 desse vídeo? Que eu vou falar sobre os momentos que eu estava vivendo em cada uma dessas leituras. Não só sobre as leituras. E mostrando esse degrau de leituras para você. Se você se interessa, coloca aí parte 2, Milena, parte 2, que eu vou fazer. Depois, então, gente, que eu saí de um santo para cada dia, eu não achei um santo para ser devoto, mas eu conheci a história de Santo Inácio de Loyola a partir da história de São José de Anchieta. E aí, gente, eu tomei a decisão definitiva. Nessas leituras, eu decidi ir cada vez mais à Igreja Católica, frequentar a paróquia aqui perto de casa. E aí, tudo foi se clareando, tudo foi se estruturando melhor. Até eu tomar a decisão, uma vez por todas, de parar de investigar de longe, parar de investigar como quem olha com curiosidade, para investigar como quem olha com estudiosidade e prática. Foi então que, em 2 de janeiro, né, que é o dia do meu aniversário, de 2026, eu decidi me dizer católica. Tem vídeos eu falando aqui no canal sobre isso. E decidi me inscrever numa catequese. E hoje eu posso dizer para você que eu estou indo daquela que tem apenas o sacramento do batismo para a confirmação. Inclusive, eu já tenho data. Já tenho data da minha confirmação, da minha crisma, da minha primeira Eucaristia, dia 12/12. Olha que simbólico, 12/12. Bem simbólico. Aliás, que é uma coisa que a escolarização
que o jeito que eu li antigamente não me ensinou a fazer. E eu aprendi isso, esse movimento, para ver as camadas de uma obra, inclusive a sua simbologia. E a simbologia que aponta para o alto. Gente, é sério. Depois de me perguntar se existia algo na minha vida que eu achava que vivia e fazia, mas não vivia e fazia, e depois de decidir ir para a Igreja Católica cada vez mais com força, não teve outra forma de viver a não ser chegar à decisão mais difícil da minha vida, que é o quê? Como católica, viver o que a doutrina católica prega, sem falsear, sem ajustar conforme o meu querer, desejo e sentimento. E é aí que eu cheguei na decisão de me separar da Ana. E realmente dar a ela a maior prova de amor que existe, que é o quê? Eu te amo tanto, mas te amo tanto que eu quero que você sirva ao Senhor por completo. E só se pode servir ao Criador por completo quando você lê a vida em todas as suas camadas, principalmente nas 4 camadas mais comuns do ser humano: corpo, alma, mente e espírito. E entrega todos a Deus. Como eu poderia estar casada ainda com Ana se meu corpo se inclina para Deus, minha mente, minha alma, meu espírito? Todas as outras coisas precisam ir para Deus também. E não é o sentimento que ia, e não é a satisfação dos meus desejos ou a satisfação dos meus sentimentos que iam me distanciar de Deus. E numa conversa decidimos nós, as duas, caminharmos para a Igreja Católica e buscamos direção espiritual. E hoje estamos fazendo catequese, cada uma no lugar específico, e ela está na casa dela e eu estou na minha. Tudo isso porque nos convertemos ao cristianismo dentro da Igreja Católica. Não foi uma decisão fácil. Eu tenho que confessar que ainda hoje está sendo difícil. Nessa semana nós acabamos de fazer a dissolução da nossa união estável. Foi uma progressão de ações. Igual na leitura, sabe? Eu vim subindo cada um dos degraus. Na nossa dissolução de união estável, também fomos fazendo progressivamente. Primeiro, separação de corpos, dentro de casa mesmo. Depois, separação de casa. E agora eu quero dizer para vocês que nós estamos naquela mais difícil, né? Que é a separação emocional. Mas estamos avançando e crescendo para a verdade. E é isso, sabe? Quero dizer para você que chegou até o final desse vídeo que esse foi o meu processo de conversão. Tem uma amiga lá que trabalha comigo, ela sempre me pede um vídeo contando a minha história de conversão e eu acabei de fazer. Acredito que foi o momento mais preciso, propício, foi este. E estou consciente da decisão, trabalhando o meu ser eternal para que o meu ser instintivo, para que meu ser corporal, para que meu ser dos desejos e dos sentimentos seja dominado. Se você chegou até o final desse vídeo, quero te perguntar: e você se sente assim como eu? Pessoa que acha que sabe ler, mas sente falta de alguma coisa e quer
ir atrás dessa coisa que é a verdade sobre leitura, ou até que sente que está na religião, tá legal, mas que tá faltando algo mais, eu quero te convidar para fazer parte do meu clube de leitura. No link da descrição, você pode clicar e entrar no meu clube de leitura. Nele a gente lê livros de não ficção e ficção que apontam para o eternal, que apontam para que a gente veja a verdade de Cristo impressa com letras que podem não dizer claramente do mundo espiritual, mas revelam o imaterial. Eu faço convite para você, se você quiser chegar e entrar, nosso clube está aberto para você entrar e fazer parte. Ah, Milena, eu vou entrar na metade. Não tem problema. Quem entrar agora no meio do ano pode contar o ano a partir de agora e fica conosco, fica aprendendo. Porque é uma coisa eu tenho certeza. Do mesmo jeito que eu não vou deixar a minha fé católica, eu não vou deixar a leitura. Por quê? Eu aprendi, eu cresci, eu me transformei com ela e não vou deixá-la. Do mesmo jeito que eu digo na igreja, nas orações, que eu vou viver e morrer nessa fé, eu te digo, sábio, eu vou viver e morrer lendo, porque agora eu sei como eu devo começar a leitura de um livro, como eu devo terminar. E detalhe, ainda tem muito para aprender, mas agora eu sei que eu não sou mais uma analfabeta funcional, escolarizada, mas sem educação real, sem educação ideal e material. É isso, sabe? Se você quiser a parte 2, escreve aí parte 2, Milena, que eu vou te contar os momentos que eu estava vivendo em cada um desses livros que eu citei. Fique bem, eu tô bem, até o próximo vídeo desse canal. Beijo, tchau.